Boa tarde, nós estamos nessa tarde com o nosso amigo e irmão Hugo Luna, casado com Ananda Luna, pai de coração de Nicolas, empresário, né? Sua empresa Luzan Engenharia, trabalha nessa área de infraestrutura, drenagem, saneamento, pavimentação e terraplanagem. Hoje vive um casamento maravilhoso, mas eu queria que você falasse a estrutura, tudo que foi criado, né, para Hugo chegar até esse momento que você vive ímpar, lindo, maravilhoso, que é o seu casamento. Vem, meu irmão, fica à vontade, o podcast é seu. Muito obrigado pelo convite, né, pastor? Acho que é uma honra estar aqui, é uma honra falar, né, desse algo que é tão precioso para Deus, que é o casamento, né? E eu quero agradecer a você, a esse podcast, quero agradecer a minha mulher que está ali nos assistindo, e é uma honra estar aqui. E eu queria falar que um casamento sólido, né? Um casamento feliz, ele precisa ser construído, né, pastor? Eu costumo usar a analogia de um jardim. O casamento é como se fosse um jardim, né? Se você cuida, poda, rega, trata, aduba, ele fica lindo, né? Mas se você não cuida, se você falha, se você não aduba, se você não cuida, se você não rega, não poda, ele vira um matagal, né? Verdade. E o matagal não é bonito, né? Não é bonito, tem muitos problemas. Eu acho que, assim como um dos maiores, eu digo, uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas, né, dos casamentos na atualidade é as pessoas entrarem no casamento sem saber o que ele é e qual que é o propósito dele. Verdade. Se você não sabe qual é o propósito de algo, não tem como você agir da maneira certa naquele algo. Eu vou trazer uma analogia para minha vida, né? Para minha vida profissional. Se eu vou projetar algo que eu não sei qual é a finalidade desse algo, qual é o propósito desse algo, tem como eu projetar algo bom? Não. Casamento é a mesma coisa. Você entra num casamento. Eu entendo que há muitas coisas envolvidas no casamento, há o hormônio, há a paixão, você está apaixonado, você quer aquilo, você deseja aquela mulher, você está apaixonado, tem muito sentimento, né? Muita química no seu corpo trabalhando, mas um dia essa química passa. Verdade. E quando a química passa, você precisa saber onde que você está plantado, né? Qual atmosfera você entrou, porque eu entendo que o casamento ele é uma atmosfera. O casamento ele é regido por leis humanas e é regido por leis espirituais, certo? E quando você entra nesse casamento, você começa a ser regido por aquelas leis naturais do direito que a gente conhece, que regem aquelas leis, ou seja, no mundo material, no mundo físico, o direito rege. Você entra naquilo ali quando você se casa, mas também você entra numa atmosfera, numa jurisdição, vou chamar assim, vou chamar no termo teto jurídico. Nem sou do direito, né? Mas vou chamar. Fica à vontade. Você entra numa jurisdição espiritual do casamento. Então, se você não souber quais são os princípios, os valores e as leis espirituais que regem aquele casamento, é muito provável que aquele casamento vá por um caminho que não deveria e você, ao invés de sentir prazer e alegria de estar ali dentro, você sinta muito tristeza e angústia. Hugo, a gente sabe, né? Você ministrou lá no Café com Homens, sou uma bênção, edificou muito a vida de muitos homens, né, naquele dia, foi algo maravilhoso. E você falou também, antes de chegar nesse momento tão maravilhoso com sua esposa que vocês vivem hoje, vocês tiveram alguns momentos ali que, de fato, foi necessário vocês pensarem, ver o que era necessário, né, ajustar entre vocês. E me diga, como foi que você chegou ao ponto de vocês conversarem e descobrir que de fato vocês estavam precisando desse momento de ajuda para que vocês pudessem viver o que vocês vivem hoje? O contexto do casamento, de uma forma geral, eu vou trazer primeiro o macro, depois eu vou trazer para o meu, né? O contexto do casamento, de uma forma geral, pastor, ele é o seguinte, né? É um homem, né, que viveu uma vida, teve suas experiências, suas vivências, nasceu e foi criado num lar que teve uma forma de criação, teve experiências, e casa com uma mulher que do outro lado também teve a sua vivência, a sua criação, suas experiências, e em dado momento esses dois se juntam. Isso. Né? Então, assim, há muitas variáveis, como ele foi criado, como ela foi criada, como ela interpreta e entende o mundo, como ele interpreta e entende o mundo, e aí eles se juntam. Há muitas variáveis para que, se isso não for ajustado e entendido, a probabilidade de haver conflito ali é muito alta.
já sem colocar questões espirituais no meio. Só pelo fato da criação, duas pessoas diferentes se unem, só por esse fato já existem muitos pontos de atrito e de conflito, certo? Mas quando, né, as pessoas, né, os cônjuges vêm de vidas que passaram por situações muito diferentes e muito difíceis, como foi o nosso, aí o negócio se conflita ainda mais. Eu queria dizer que quando a gente se casou, tanto eu quanto ela, a gente já era cristão, ok? Sim. Na minha adolescência, eu me converti, aceitei Jesus. Isso é muito bom você falar, e eu peço licença, Hugo, porque muitas vezes casais que até cristãos, mas eles passam por essa dificuldade e eles não têm, assim, o discernimento do tempo certo. Nós estamos precisando, vamos dar uma parada. E a gente precisa mesmo pedir ajuda, né? Sim. Isso foi, eu acho muito bonito, eu quero dizer a você aqui, porque vocês tiveram, né, essa maturidade de dizer, peraí, para aí, a gente precisa de ajuda. E foi muito importante isso, né? Sim, demais. Então, dando continuidade, pastor, o que aconteceu, né? Eu vivi uma vida, a gente já era cristão, retomando, eu até me perdi, mas retomando, Sim. a gente já era cristão, eu me converti, né, aceitei a Cristo na minha adolescência por volta, eu não lembro exatamente, mas por volta dos 16 anos, 16, 17, então eu fiquei dos 16 aos 17, 18, 19 no evangelho, na igreja, mas nessa época eu nunca senti a presença do Espírito Santo, conexão com Deus mesmo, então assim, foi um momento que eu tava dentro, mas tava meio fora, meio dentro, meio fora, aí aquela coisa, né, eu mesmo tomei a decisão, disse, eu não vou ficar meio lá, meio cá, e decidi me afastar, né? Com 19, 20 anos eu decidi me afastar. E dos 20 anos, mais ou menos até os 35, eu fiquei afastado. Então foi tempo. Uns 15 anos ali eu fiquei afastado do Senhor. E voltei com 35, né? 34, 35 por ali. Mas quando eu me casei, eu já casei com 36 anos, eu já tinha voltado para Cristo, já tinha voltado para os caminhos e já tinha voltado a seguir a palavra de Deus. A minha esposa, da mesma forma, né? Quando a gente se casou, ela já era cristã, a gente já busca, já andava nesse caminho, mas ainda assim, pastor, mesmo eu seguindo o preceito, mesmo eu conhecendo a palavra, mesmo eu sendo cristão e ela também, mesmo a gente entendendo que Cristo é o Salvador, que a palavra é um manual de instrução pra gente, a gente teve muitos conflitos e muitas dificuldades. Eu quero trazer primeiro um aspecto emocional e de experiências passadas, de comportamento, né? E depois eu vou trazer a questão espiritual. Do meu lado, pastor, o meu pai morreu quando eu era muito cedo, eu era muito novo. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, 17 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e meu pai morreu. Então, assim, desde quando eu nasci até os 17, eu tive um pai presente. Ele foi um bom pai, né? Teve suas falhas e tal, mas foi um bom pai. Depois de 17 eu não tive direcionamento de pai, porque meu pai faleceu. E aí minha mãe me criou nesse resto desse tempo. A minha mãe sempre foi uma excelente mãe, fez o que podia, né? Ela assumiu uma responsabilidade, sou eu e mais 2 irmãos. Então, assim, ela teve que assumir essa responsabilidade de pai e de mãe. E mesmo dando seu melhor, a mãe não consegue ensinar para um filho homem tudo que ele precisa aprender. Verdade. Tem um papel do pai, Isso. que eu perdi nesse meio do caminho. Então, a minha mãe nos amou muito, mas sempre foi muito super protetora. Ela sempre, em vez de deixar o filho fazer, ela fazia, ela resolvia, porque ela precisou assumir essa responsabilidade e nesse aspecto, nesse ato de fazer isso, ela muitas vezes, ao invés de deixar o filho fazer, quebrar a cara e aprender a resolver os problemas, ela fazia. Então, proteção. O que aconteceu comigo, né? Emocionalmente falando, a minha mãe amputou minhas pernas. E eu quero dizer bem claro, eu não estou condenando minha mãe, ela fez o melhor, ela me amou. Sim. Né? Mas emocionalmente falando, eu fui um homem que muitas vezes não aprendi a fazer, a resolver. Eu tive minhas pernas amputadas, emocionalmente falando. E um homem que entra num casamento com a perna amputada, o homem no casamento ele é o resolvedor de problemas. Verdade. Ele é aquele que assume que a responsabilidade é minha, deixa que eu resolvo. E eu não entrei no casamento desse jeito. Então esse foi o meu lado do problema, o principal, né? Teve outros, é claro, mas o meu principal problema do meu lado foi esse. Foi uma mãe superprotetora que amputou emocionalmente um filho, que entrou num casamento agora não sabendo ser o líder, não sabendo ser o resolvedor de problema. Eu não sabia. Isso eu estou trazendo o contexto emocional de experiências, né? Agora o lado da minha esposa.
ela viveu uma infância muito caótica. Eu vou resumir muito, porque a infância da minha esposa foi muito caótica. Os pais se separaram muito cedo, o pai dela era muito agressivo, ela viu muita briga, traição, abandono, ela se sentiu abandonada pelo pai, rejeitada pela mãe. Então, assim, ela foi criada pelos avós, né? O pai e a mãe, num dado momento da infância dela, ficaram afastados, ela foi criada pelos avós, e desde muito cedo ela precisou ser homem, ela precisou se cuidar, ela precisou trabalhar, ela precisou tomar as rédeas da vida dela, porque num dado momento ela disse, eu não tenho mãe nem tenho pai. Verdade. Não tenho mãe nem tenho pai, sou eu que tenho que fazer. Então, olha a combinação que foi o meu casamento. Um homem que não sabia ser líder, com uma mulher que precisou ser homem. Verdade. A gente se juntou, pastor. A probabilidade de dar errado é grande, é ou não é? Muito. Então a mulher era o homem e o homem era um banana. Eu falo, Sim, eu era um homem banana. Eu era um homem banana. Então a mulher forte com o homem banana se juntaram. A probabilidade de dar errado é grande, né, pastor? Verdade. Mas como a gente era cristão, quando a gente se casou, e é até hoje, glória a Deus por Amém, isso, né? amém. Glória a Deus. Como a gente era cristão, a gente entendeu. Tem algo errado. Como foi muito importante, Sim. né? Tem algo errado. Deus fez o casamento, Deus criou homem e mulher, tá lá em Gênesis, eu não lembro agora, Gênesis 2, 20, 24, 27, eu não lembro exatamente. Deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. Deus fez o casamento, aquilo é da vontade de Deus, o casamento é algo importante para Deus. Isso. Então como é que algo que é tão importante para Deus, que deveria trazer felicidade, satisfação e gozo, tá tão ruim? Verdade. Por que tá tão ruim? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é da vontade de Deus que um casamento seja ruim. Não é de ninguém. Eu quero olhar nessa câmera aqui pra falar. Não é da vontade de Deus que o seu casamento seja ruim. Não é Verdade. isso. Não existe. Tem algo errado que precisa ser consertado. Provavelmente ambos os cônjuges. Mas não existe isso. Deus não tem o desejo de o teu casamento não seja bom, não traga felicidade, gozo e prazer pros dois. Voltando. Tem algo errado, pastor. A gente disse que tem algo errado. E graças a Deus, né, muito pela sabedoria da minha mulher, ele disse, meu amor, a gente precisa de ajuda. A gente se consultou com pastores mais próximos, né, que eram líderes do Ministério de Casais da nossa igreja, e eles abriram nossos olhos em muitos aspectos, mas fomos muito aconselhados por eles, mas partiu muito de nós também. A gente decidiu enfiar a cara aí na palavra e descobrir na palavra por que o nosso casamento não estava dando certo. Teve essa questão emocional, óbvio, do homem banana com a mulher forte se juntar e tal, mas teve muita redenção não, teve muita humilhação, eu preciso de ajuda. Entendo. Eu preciso de ajuda. Reconhecimento, de fato, né? Reconhecimento, eu preciso Você de ajuda. reconhecer, Hugo, ali no momento do seu casamento que você precisava de ajuda, né? A sua esposa também entrou, né, de acordo com você, e vocês ambos foram buscar primeiro no Senhor, né? E aí chegou a direção do Senhor para que vocês pudessem buscar pessoas maduras que pudessem ouvir vocês, né? E trazer um norte naquilo que era necessário. Sim. Que muitas vezes nós estamos dentro daquela turbulência, né? De dentro a gente não consegue, né, uma solução, a gente não consegue enxergar. Mas quando a gente compartilha com alguém de fora, fica muito mais fácil, né? Principalmente uma pessoa que está ali buscando ao Senhor, né, um direcionamento, né, para apacentar famílias. Então o Senhor sempre vai usar o pastor, né, a liderança, para dar esse suporte. Então, como foi importante para vocês, então, esse momento da busca, né, da ajuda. E aí vocês tiveram essa ajuda, foi quando vocês começaram a ser... A passar por um aconselhamento, foi isso aí? Passamos por aconselhamento, sim, em muitos aspectos, mas partiu muito de nós também, a gente buscar, tanto na palavra, em oração, no momento secreto, em oração, leitura e conhecimento da palavra, quanto de pessoas também que eram autoridades espirituais no casamento. Sim. A gente assistiu muito podcast, a gente fez muito treinamento, a gente fez mentorias, a gente se aprofundou para entender o que é que estava de errado, o que é que a gente precisava mudar. Então, assim, foi um combo, pastor. Aconselhamento, sim, de pessoas mais próximas, pastores, profundidade em leitura da palavra, busca de conhecimento, joelho dobrado em oração e secreto com o Senhor e buscar conhecimento de autoridades espirituais na área do casamento. Seminários, treinamentos, mentorias, a gente fez tudo isso. O que tem de podcast bom, pastor? De graça. Falando sobre casamento, que pode edificar e ser uma bênção na vida de casais, existe muitos, pastores, muito. É interessante a gente ver, né, muitas vezes as pessoas, nós mesmos, né, fazendo investimento em muitas áreas,
E na área principal, a gente muitas vezes está errando, né? Porque acha que o casamento é algo que duas pessoas vão se unir e ali vão se acostumar, vão ter que se adaptar com aquela situação, mas na realidade se faz necessário um investimento no casamento, porque foi isso que vocês fizeram, né? Foram além de buscar ajuda na questão do aconselhamento pastoral, mas você acabou de me falar que foi para podcast, né? Foi fazer investimentos, né, nessa parte de casamento, ouvir pessoas especialistas nessa área para que vocês pudessem crescer. Perfeito. E, Hugo, isso foi muito importante, essa parte sua de investimento, né? Tanto da sua parte como da sua esposa, vocês fazerem esse investimento. E hoje, Hugo, você o que é que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa questão de investimento? O quanto é importante para isso? Eu costumo fazer uma analogia, pastor, que a minha esposa também faz quando ela está ministrando, quando ela está dando palestras, que ela é uma bênção, essa mulher, admiro muito ela. Ela tem que aproveitar aqui, isso é bom, a gente precisa de fato deixar, existe um canal, existe um Instagram, algo que... Então fique à vontade para você falar esse canal, né, Instagram da sua esposa, para que as pessoas também, as mulheres, né, a gente tá falando aqui para os homens, né, e também as mulheres estão pegando esse vácuo aí, né, do ensinamento, e eu sei que as mulheres vão passar esse podcast para seus maridos. Amém. Vai assistir, não, vem aqui, eu tenho um podcast muito bom. Mas eu queria também que você deixasse esse endereço aí no Instagram, né, do YouTube, para que as mulheres também possam ouvir, né, aquilo que sua esposa tem como experiência da parte dela também como mulher, como foi tão importante também para ela, né, ela buscar esse conhecimento para fortalecer o casamento de vocês. Amém, amém. Então pode passar o endereço aí. A minha mulher, ela é terapeuta, né? Mas ela não é só terapeuta, ela é mentora. Que maravilha. ela levanta, assim, de uma forma muito poderosa e muito posicionada a bandeira do casamento, da família e da mulher segundo Maravilha, o coração de ótimo. Deus, na posição de mulher do coração de Deus, que é muito o contrário do que hoje se ensina, do que a mulher tem que ser. Verdade. Sem entrar em outras questões, Sim. mas a minha mulher levanta a bandeira da mulher segundo o coração de Deus. A mulher posicionada na sua casa, no seu lugar, no seu papel, no seu lar. O canal da minha esposa é Ananda Yasmin Luna, e entra lá, que você vai ter um conteúdo que vai edificar a sua vida grandemente, eu não tenho dúvida disso. E é isso. Depois me dá o retorno para dizer bem assim, sua mulher mudou minha vida, edificou minha casa. Não, é interessante, por isso que o café com homens ele tem crescido muito, né? Nós estamos avançando, chegando em algumas cidades, né? Alguns municípios, na realidade, aqui do nosso estado. Pastores têm nos procurado, muitas pessoas têm nos procurado, né? E esse momento do que todas as terças-feiras, 19 horas, às 19h30, nós estamos ainda nos encontrando ali no Bistrô no Ar, né, na Deputado Zé Lages. Mas estamos crescendo, avançando, muitas pessoas têm nos procurado. E, Hugo, como foi importante, né, a sua fala naquele dia, mas você falou de alguns pilares, e isso me chamou a atenção, e eu creio que as mulheres vão gostar disso, né, porque trouxe para mim uma experiência maravilhosa, uma informação, né? Tudo que é de informação é muito bom, né? A Bíblia diz que aquele que busca conhecimento adquire riqueza. Então foi uma riqueza imensa para mim, né? Sobre aquilo que você falou dos pilares, que é necessário que o homem ele assuma o seu papel. E eu queria que você falasse desses pilares que você trouxe lá para a gente. Vou falar, é uma benção, é uma benção. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque foi um dos assuntos que foram mais importantes na minha vida, né? Então, como eu falei, né? Eu entrei num casamento que teve toda essa questão também do comportamento emocional e tal, mas eu entrei num casamento sem saber qual que era o papel do homem, né? O que é que se espera de um homem? O que é que a palavra de Deus fala? O que é que se espera de um homem quando ele entra num casamento, né? E a gente descobriu isso depois de muito, né? Se debruçar sobre o assunto, entender e orar. E o cerne de uma questão é o homem entender o que é que a mulher, dentro do casamento, ela busca, né? É algo que é muito importante, muito central no casamento. Toda mulher, sem exceção, ela busca segurança. Toda mulher, sem exceção, ela busca segurança. Então, quando ela entra num casamento, num matrimônio, ela também busca segurança naquele matrimônio. Mas
ao contrário do que muitos homens pensam, não é só a segurança material, né? Não é só o dinheiro, pagar a conta, porque, inclusive, esse é né, das vertentes da segurança que a mulher procura, mas ela não é a única. Essa é a vertente mais fácil de entender, né? Porque todo homem, quando casa, ele sabe que as contas estão com ele. A maioria dos homens sabe, né? Eu tenho que pagar as contas, tenho que manter a casa, aquela coisa toda, que é a chamada segurança material. Mas essa é só uma das seguranças que a mulher busca. A mulher busca muito mais do que isso. A mulher busca 4 tipos de segurança, né? 4 tipos de segurança. Ela busca segurança espiritual, que é o homem como sacerdote do seu lar. Ela busca a segurança material, que é essa do homem provedor, que paga as contas de casa. Ela busca a segurança física, que é o homem ser capaz de proteger fisicamente ela, embora na sociedade contemporânea que a gente vive, esse aspecto ele seja menos, como é que se diz... seja menos relevante, porque hoje tem a polícia e tal, dificilmente alguém vai querer atentar contra a segurança física da sua família, mas se precisar, você tem que estar apto a proteger. Essa é um pilar. E agora, a segurança que eu coloco ela como, não sei se é a mais importante, mas assim, grandemente importante, que é a segurança emocional. É ser o protetor emocional da sua casa e da sua esposa. Então, em resumo, 4 seguranças a sua mulher precisa: segurança espiritual, segurança emocional, segurança material e segurança física. E se você, meu amigo, eu gosto de citar porque assim, muitas vezes, eu ouço muito queixas de homens que dizem assim, mas meu casamento é uma bênção, não falta nada, as contas estão tudo pagas, a gente sai, a gente viaja, a gente, né, tá tudo bem, e a minha mulher continua reclamando, continua achando ruim, ela continua de cara feia, nada tá bom, nada é suficiente. Essa é uma queixa comum, ok, pastor? E eu ouço muito. Inclusive também, lá no café eu ouvi. Também, sim. Inclusive lá no café eu ouvi. Ouvimos bastante. Inclusive lá no café eu ouvi. Mas quando o homem fala, mas não falta nada, mas tem tudo, mas a gente viaja, tudo isso é material, pastor. Verdade. Ele tá com as contas pagas, beleza, continue, glória a Deus por isso. Viaja, glória a Deus, continue, não tem nada de errado com isso não. Mas se tem só... Se eu falei aqui de 4 pilares, né? 4 seguranças que ela busca, e ele só provê uma... Tem 3 faltando, e é óbvio que a mulher vai sentir falta daquelas 3. Com certeza. É óbvio. Então, assim, tem coisa faltando. Se ele é um provedor, tem viagem, conta paga, mas não ora pela casa, não busca Deus, ela aí já tem um pilar que o sacerdócio já acabou. Aí... Que eu acho, me desculpe, Hugo, mas eu acho que esse deve ser o mais importante dos 4, né? O marido que ele ora, o que ele busca o Senhor, para ter uma direção, né, de Deus, para que ele possa seguir com esses outros 3 pilares e ter um lar, né, assim, abençoado diante do Senhor. Ele vai ter direção, né, de Deus para fluir nesses outros pilares. E foi muito importante. Isso me chamou muita atenção desses pilares que você trouxe para o dia do café. Foi algo assim que impactou minha vida. Por isso que eu pedi para que você falasse, né? Então, você já falou sobre a questão desse material, né? E eu queria que você continuasse. Eu vou trafegar por cada um deles. Não dá para aprofundar, porque se eu for aprofundar em cada um deles vai ser muita coisa, mas eu vou falar basicamente, né, o que é ser o sacerdote, o que é ser o protetor emocional, o que é ser o protetor material, todo mundo sabe, eu não vou ficar batendo nessa tecla, o protetor físico eu vou chegar. Então vamos lá. Como ser o protetor espiritual da sua casa, né? Você tem que ser aquele que ora mais. Você tem que ser aquele que busca mais. Você tem que ser aquele que chama a sua família para estar em oração, para ir para a igreja, para buscar a palavra, para buscar entendimento. É você que tem que ser essa pessoa. E a gente sabe que na sociedade de hoje, quem faz muito mais esse papel é a mulher. Verdade. É a mulher que está carregando o cargo. Isso. Então, tomando aquele gancho lá do homem que está reclamando que dá tudo e a mulher tá ainda insatisfeita, eu trago por esse ponto. Tá bom, materialmente você tem tudo. E continue, que bênção. Mas a mulher tá carregando o peso que é seu. É ela que tá orando, é ela que ora pela casa, é ela que ora pelos filhos. É ela que ora para que dê tudo certo. A sustentação, a carga espiritual tá sobre ela e devia estar sobre você. Isso. Então ela tá se sentindo sobrecarregada. Aquela mulher tá sentindo isso com certeza. Então assim, esse papel, essa carga é sua porque foi dada por Deus. O homem é o sacerdote do lar, tá na palavra. Então você foi feito, inclusive, para carregar essa carga, não ela. Quando ela carrega essa carga, ela sente peso. Ela sente.
E o emocional, né, fica muito abalado. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Verdade. Uma coisa leva a outra. Então, o pilar espiritual, a proteção espiritual, a segurança espiritual para sua mulher tem que ser sua. É você que tem que estar ali de joelho dobrado, é você que tá ali chorando nas madrugadas, é você. Verdade. E às vezes você me vê aqui falando, talvez explicando isso, e não tem nenhum homem perfeito aqui não. Às vezes eu falho também nesses pilares, viu? Eu quero deixar claro que aqui não tem perfeição não. Verdade. Apesar de eu ter conhecimento e saber e tentar fazer na minha vida, vez ou outra eu falho, mas a função do sacerdócio na prática ali no dia a dia é essa, é ser aquele que está mais conectado com o Senhor, é aquele que busca mais, é aquele que está mais em oração, buscando a proteção da sua casa e do seu lar. Isso. Eu na realidade, Hugo, eu queria que você falasse, inclusive, tem uma pergunta aqui, e aí eu queria ver com você. O pessoal interage com a gente, né? E tem aqui, ó. A liderança do homem no lar é associada ao serviço e ao amor sacrificial, certo? Como Efésios capítulo 5 fala, né? Para quem está acostumado a liderar equipes e direcionar grandes obras, como foi o processo, na realidade, de descer ao nível do orgulho, né? E se humilhar e servir dentro da casa para reconquistar sua esposa naquele momento, né? Naquela situação que vocês viram que de fato precisava. Porque hoje, né, existe uma dificuldade para um homem, de fato, ele reconhecer que é necessário eu preciso parar, pensar, recuar um pouco, né, para tomar ali como é que eu posso dizer, a consciência que eu preciso mudar como homem e conquistar a minha esposa para que ela possa chegar, né, para que o homem e a mulher cheguem no nível do entendimento como vocês chegaram e buscar essa ajuda. Mas como foi para você, homem, né? Porque a gente sabe que existe o orgulho do homem, né? Rapaz, eu não vou fazer isso e tal. Mas, Hugo, como foi esse momento para você, assim? Cara, eu preciso deixar isso do lado e eu preciso, como é que eu posso dizer, pegar junto com minha esposa nisso aí. Foi muito difícil, pastor, sendo muito sincero. E porque eu particularmente, né, eu vou falar do eu, Hugo, agora bem pessoal, eu particularmente sempre fui um homem muito egoísta e muito individualista. Em alguns aspectos eu ainda continuo sendo, inclusive essa é uma área que o Senhor continua trabalhando muito na minha vida. E uma pessoa como eu era, assim, naquele nível extremo como eu era, eu não via sentido e por isso não fazia nada por ninguém que não fosse me trazer algum tipo de benefício. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, vou me relacionar com alguém. Se eu visse que aquela pessoa, entre aspas, hoje eu entendo completamente diferente. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo tem algo a ensinar. Por mais humilde que seja, até o mais, entre aspas, a maior autoridade tem algo a ensinar. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então, assim, por ser uma pessoa muito egoísta, muito individualista, eu não me relacionava com ninguém se eu não fosse ter algum benefício daquilo ali. Então, muito menos servir. Você imagina se eu não me relaciono com ninguém, se eu não ver, não enxergar nenhum benefício, você imagina eu servir por servir. Verdade. Imagina como é que não foi esse processo para mim, servir sem esperar absolutamente nada em troca. Não, foi muito difícil, pastor, muito difícil mesmo. E foi só Espírito Santo trabalhando e muitas quebradas de cara, quebrei cara muitas vezes, trouxe muitos prejuízos para o meu casamento, muitos. Um dos aspectos que teve maior prejuízo foi isso, foi minha esposa dizer, mas você faz sempre por você, e ela me chamava a atenção e me confrontou muitas vezes, foi muito importante, óbvio, a direção da minha esposa, ela como edificadora do lar. A sabedoria para conduzir tudo isso, né? Tudo isso, meu amor, não é aqui. E trazer para você. E foi um trabalhar muito profundo, pastor. E sim, passou por muita humilhação, passou por muito levantar a mão, se humilhar, dizer bem assim, eu não sei, preciso de ajuda, preciso melhorar. Reconhecer de fato, né, que ali a importância da voz da esposa nesse contexto, nesse momento, total. Eu perguntei a Hugo aqui,
porque teve um momento no meu casamento, né? Minha esposa partiu para estar com o Senhor, mas teve um momento no meu casamento que eu orei ao Senhor e falei com o Senhor: Senhor, muda essa mulher. E naquele momento eu ouvi o Senhor tratando comigo: muda você primeiro. Hugo, rapaz, aquilo para mim foi algo muito desafiador, porque assim, eu confesso a você, né, eu como homem, a gente tem aquele, né, jeito orgulho, né, o homem, e para você pedir perdão, né, e aquilo tudo, então foi algo assim fantástico para mim. Então, por isso que eu perguntei a você, porque como é bom, né, ouvir também exemplos, né, ouvir como foi, né, você sair, não, peraí, eu vou me desarmar aqui, eu preciso de fato ouvir também essa mulher, porque ela tem um papel importante. Sim. A esposa tem um papel importante, né? A gente vê lá a instrução da mãe do rei Lemuel lá em Provérbios, né? A gente vê a palavra do Senhor dizendo, né? Mulher virtuosa, quem achará? E essa mulher virtuosa, ela tem um papel fundamental num casamento, que é a nossa esposa. Então, a gente como homem, a gente precisa ouvir essa voz. E como foi importante, né, Hugo, para você ouvir a voz da sua esposa no momento certo, a sabedoria tremenda que ela teve, para que você pudesse ali acordar e dizer, não, peraí, eu preciso, né, de fato também reconhecer que existe da minha parte um erro, e foi assim que você reconheceu e eu queria deixar claro aqui que esse processo, né, do ouvir a mulher, reconhecer e mudar, não foi um processo da noite pro dia, não. Não foi fácil. Ela precisou de muita paciência, ela precisou de muita calma. Muitas vezes ela chorou, muitas vezes ela disse, você é muito cabeça dura. Várias vezes ela falou. E eu quero dizer que, assim, só levante a mão e se submeta ao processo, né? Não endureça o coração. Apesar de acontecer um processo, né? Mas deixe-se ser moldado, né? Não feche o coração para isso. Eu não tô dizendo que é fácil, não foi. Mas, assim, tem acontecido, tem vários aspectos que eu continuo no processo, sabe, pastor? Tem muitos aspectos que ela continua me confrontando, glória a Deus por isso, com sabedoria. E eu preciso, né, ainda tenho que abrir minha cabeça para muitas coisas, ainda tenho que mudar em muitas coisas. E esse é um processo. Eu queria dizer algo da palavra de Deus, né? Que tá lá na palavra de Deus que a mulher é a ajudadora do homem, né? Essa palavra, né, de ajudadora na palavra, tem as traduções que são opositora idônea, né? Mas essa causa muita polêmica, né? Porque parece que a mulher tem um papel de coadjuvante, né? Parece que a mulher tá ali só para ajudar o homem, né? E isso não é verdade. Eu quero deixar isso claro aqui. A palavra no hebraico é Ezer. A palavra no hebraico que foi traduzida para ajudadora é Ezer. E essa palavra Ezer é a mesma palavra Ezer que é usada em Salmos quando Davi pede para Deus ajudar ele. Então, o Ezer é o mesmo. E como é que você pode entender que o Ezer de Deus, o ajudador de Deus para Davi é o que sustentou ele, é o que tornou ele o que é, e o Ezer da mulher é tipo da ajudadora de meia boca, e não é a mesma palavra. Então, assim como Deus é o ajudador, quase que o salvador, é uma redenção para o homem, é a mesma coisa para a mulher. A mulher para o homem é a ajudadora como Deus. Verdade. Tem a função ali de ser ajudadora como Deus. É como se fosse uma redentora. É aquela ajuda que se você não tiver aquela ajuda, você morre. É tipo isso, essa ajudadora de Deus com a palavra certa. Então a gente tem que mudar, né? Porque eu não sei se foi infeliz a tradução, enfim, não sei o que é que foi, mas talvez a palavra que mais se aproximou na mente de quem estava traduzindo foi aquela, mas essa não é o real significado, né? O real significado da ajuda da mulher, quer dizer, é essencial aquela mulher te ajudar, porque senão tu não vai pra canto nenhum. Esse é o nível de ajuda ali do homem. Como é importante, né? A presença da mulher, o papel da mulher na vida de um homem, né? Isso. Ele torna o homem gigante, eu digo, porque eu vivenciei isso, né? Hugo, existe também aqui uma pergunta, tá? Aqui, para garantir dentro daquilo que você trabalha, né? Que é essa parte de hidráulica, aquela coisa toda. Ele diz assim, uma pergunta, para garantir que a água continue fluindo no caminho certo, a engenharia usa a manutenção preventiva. Vocês criaram manutenções diárias baseadas na fé? E aí botou, por exemplo, orar juntos, ler a Bíblia, frequentar pequenos grupos. Como foi
essa construção, né? Essa manutenção para que hoje esse casamento, porque de fato vocês foram buscar ajuda, mas logo após, Hugo, que vocês buscaram ajuda, foi necessário vocês criar essa manutenção, né? Para essa base que foi criada, né? Para a estrutura permanecer crescendo em pé, né? Sem defeitos. E assim, como é as ferramentas que vocês têm usado no Senhor para manter esse casamento maravilhoso que vocês têm hoje? Eu vou trazer essa resposta sobre 2 aspectos, sabe, pastor? Existe o aspecto, como eu falei logo no início, né? Tem que regar, né? Isso aí é o regar o jardim, né? É o regar, é o podar, é o adubar o jardim. Essa manutenção é isso, né? E é fundamental fazer, né? A rega, a poda, a adubação do teu jardim, que é o casamento. Eu vou trazer a resposta sobre 2 aspectos, né? O primeiro sobre o aspecto emocional e físico. E o segundo sobre o aspecto espiritual. Emocional e físico, a gente tem uma rotina, pastor, que a gente tem alguns princípios e valores e algumas ações que a gente faz inegociáveis. Por exemplo, durante a semana à noite, eu tenho o dia que eu fico só comigo mesmo, que aí eu vejo o que eu gostaria de ver, eu faço o que eu gostaria de fazer, e nesse mesmo dia ela fica com o nosso filho sozinha. No dia que ela tem o dia dela, eu fico com ele sozinho. E tem o dia que nós 2 ficamos juntos. Então, durante a semana, a gente tem o dia do casal. Normalmente é uma sexta e um sábado, é o dia do casal. Uau! Tá sendo de 15 em 15 dias agora, porque é o tempo que o nosso filho ele vai ficar com o pai, né? E aí a gente fica com aquele dia só nosso. Então é o dia do casal. O dia do casal é o dia de namorar, pastor. É o dia do namoro, é o dia de sair junto. Isso é o regar o casamento. Isso é fundamental. Ter o dia de namoro com a tua mulher é fundamental. Maravilha. É o dia de namorar mesmo. A gente é namorado. Agora pega na mão, dá flor, sai pra jantar. Que maravilha. É isso, é o dia do casal. Isso assim, necessário demais. Esse é o aspecto físico, né? O aspecto físico e emocional que a gente tem no nosso caso. E é inegociável. A gente sempre tem esses dias na semana e é uma bênção, pastor. É uma bênção. É uma bênção. E espiritualmente falando, pastor, a gente procura estar sempre nos alimentando espiritualmente. Né? Inclusive é um ponto que eu vou abrir o jogo aqui, ok? Sim, como eu disse que não tem ninguém perfeito aqui, eu vou abrir o jogo. A minha esposa, ela tem me cobrado com muita razão e sabedoria, eu que tenho falhado, de orarmos juntos e lermos a palavra juntos. Ela tem me cobrado isso e eu tenho falhado. Estou levantando a mão aqui e dizendo, eu tenho falhado nesse aspecto. A gente precisa ter o tempo de oração juntos. A gente tem falhado nisso. Mas a gente está sempre buscando juntos, pastor, ir em conferências, estar junto em conferências. A gente fez um seminário de libertação e cura juntos. A gente faz cursos e mentorias juntos. A gente busca o Senhor juntos e está em ambientes de ativação profética, de unção juntos. A gente tem buscado isso. Tenho falhado no orar junto, e ler a palavra junto. Confesso aqui, mas a gente vai resolver em nome de Jesus. Mas em resumo, é isso que eu tô querendo dizer. No aspecto físico e emocional, a gente sempre tem o dia de estar junto, e no aspecto físico, a gente sempre está buscando junto, estar em ambientes que, né, a graça e a unção do Senhor tá lá. E a gente tem escolhido bons frutos, né, pastor? Colhidos bons frutos. Hugo, depois que passou, né, aquela tempestade toda, aquela situação toda de mudança no casamento, e aí a busca, né, de ajuda e tudo, enfim, chegou aquele momento ímpar, cara, do casamento gostoso, as coisas se acertando, e aí vocês pararam e disseram, rapaz, era isso que estava faltando. Como foi esse momento assim de alegria? Porque, rapaz, é algo maravilhoso, né? A gente vê um casamento passando por muitos desafios, né? Ali alguns trancos e barrancos. A gente sabe que a investida não é pouca, né? Hoje a gente vê o maior índice hoje é de separação, né, do que casamento. E quando a gente vê assim um casamento desse que tem muita coisa a enriquecer outros casamentos, né? Então assim, como foi esse momento seu com sua esposa depois que vocês pararam? Mas rapaz, que coisa maravilhosa, era só isso, né?
Quer dizer, era só isso porque vocês depois encontraram no Senhor, né, a direção, o norte. E aí, como foi depois que passou toda essa tempestade, né, que vocês viram o horizonte e aí vocês puderam desfrutar? Eu queria que você falasse um pouco mais, a gente tem ainda um pouco de tempo e a gente precisa pegar todo o tempo com esse homem que tem muita coisa a ensinar, né, os homens. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. O pós, né, tudo isso. Pastor, assim, revigorante, eu não estou encontrando o adjetivo para falar, mas assim, você tem paz, né, pastor? Você tem paz quando você olha para trás e diz assim, eu costumo falar a gente costuma falar um para o outro que a gente tá casado há pouco tempo, mas parece que é 10, 20 vezes mais, porque por tudo que a gente enfrentou, por tudo que a gente venceu junto, por tudo que a gente passou, parece que são 20, 30 anos a mais do que a gente realmente passou. E a gente, de vez em quando a gente se pega, um olhando para o outro e diz, amor, o que a gente tem é muito precioso. E ela olha pra mim, a minha esposa muitas vezes olha pra mim e diz, eu sei que é muito precioso, porque como eu atendo pessoas, né, ela é terapeuta, ela ouve muitos relatos de como os casamentos estão hoje, né? Ela é mais terapeuta feminina, então ela ouve muitos relatos das mulheres de como tá os seus casamentos, né? Da situação, do que elas enfrentam, dos conflitos, né? De toda a turbulência que há nos casamentos hoje. Ela olha para mim e diz assim, a gente tem muito precioso. Desconcordo, amor. O que a gente tem é muito precioso, o que a gente construiu é muito precioso, sempre fundamentado na rocha. Sempre fundamentado na palavra. A gente construiu isso fundamentado na palavra, não foi nós, né? A gente costuma dizer que Deus não muda casamentos, ele muda pessoas. E pessoas curadas, transformadas, curam e transformam e renovam casamentos. Amém. Porque o interesse de Deus é nas pessoas, e essas pessoas curadas, essas pessoas transformadas fazem um casamento transformado, um casamento restaurado. Então, passar por isso, pastor, traz uma paz muito grande. A gente olha um pro outro de vez em quando, isso é muito precioso, e a gente se abraça, a gente se beija, a gente fica feliz. Não é perfeito, pastor, de vez em quando a gente tem a nossa discussão e tal, mas a gente amadureceu muito, inclusive como discutir e como resolver rápido, né? Não deixar a mágoa tomar conta do coração. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, como a palavra a gente não fala, deixa, né? A gente não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira. Vamos conversar. Aí senta, a gente conversa, resolve. E eu queria dizer logo assim, pegar esse gancho e dizer bem assim, que a função do sacrifício é do homem. Então, no momento de discussão, de chateação, o sacrifício é dele. Ele tem que ir lá, mesmo, entre aspas, estando certo ou achando que está certo, ir lá e pedir perdão. É o homem, o sacrifício é dele. A mulher pode fazer? Pode. Mas a obrigação do sacrifício é do homem. Porque muitas vezes a gente vê que o orgulho toma conta. Vamos lá dizer uma situação. O homem se acha certo naquela discussão, naquela questão. E aí ocorre uma discussão, algo grande ali. E ali, por ele estar certo, ele diz bem assim, não vou, eu tô certo. Mas eu quero dizer para ele que a obrigação é dele. De ir lá, se humilhar, mesmo estando certo, ou achando que está certo, pedir perdão, amor, perdoe. Eu não quero estar brigado com você. Né? Vamos fazer as pazes, me perdoe por ter falado num tom errado, tá? E é isso, e fazer as pazes. Meu pastor, ele fala algo, Hugo, que não é o que a gente fala, mas é a forma que falamos. Muitas vezes. E eu acho que, Hugo, essa parte aí que você falou é muito interessante, porque muitas vezes não é o que falamos, mas a forma que falamos, ela causa, né, esse transtorno todo em um casamento, né? Então é muito importante. Outra coisa, Hugo, você falou algo, né, sobre a construção das palavras, né? E como é bom, né? Maravilhoso quando o homem ele rega esse relacionamento, né? E eu queria que você falasse a importância, né? Que você acabou de dizer agora, de regar esse casamento com palavras, né? Dizendo o quanto o homem precisa colocar para fora, externar para sua esposa, que até nisso é uma segurança. Né? Eu vou pegar esse gancho, pastor, que você me fez essa pergunta. Muito boa essa pergunta, e vou trazer o outro pilar que eu acabei que não falei, é o pilar emocional. Isso. Então vamos lá, só resumindo aqui, são 4 eu falei, né? Eu falei do espiritual já, Isso. Eu falei do material, porque todo mundo entende do material, verdade, agora eu vou verdade. falar do emocional, aproveitando o gancho da pergunta do pastor. As mulheres,
elas são seres diferentes dos homens. A gente precisa saber e entender isso. A mulher é muito mais emocional. Então, a mulher se importa, dá importância, né? E se sente amada de forma diferente que o homem. Então, a mulher, muitas vezes, ela precisa sim se sentir amada com palavras. Ela precisa sim ouvir do homem dela determinadas coisas. E a gente, por ser homem, e muitas vezes não precisar ouvir aquilo, a gente também não fala. Então, assim, como eu sou homem e não preciso ouvir determinadas coisas, eu também não falo. Fica nas entrelinhas. Ela não sabe que eu amo ela? Sabe, mas você tem que falar, meu amigo. Pra mulher, você tem que falar. Que maravilha. Você não sabe, mas ela não sabe que ela é linda, que eu acho ela linda. Não dá pra ver nas minhas ações, nos meus atos, até dá. Mas ela quer ouvir, você precisa falar. Inclusive essa é uma das coisas que eu falhei muito. Sim. Eu não falava. Inclusive, em muitos momentos eu ainda não falo. Eu tenho essa dificuldade. Inclusive, a minha esposa, ela diz: meu amor, você precisa falar mais, eu preciso ouvir. Eu disse: meu irmão, me perdoe, eu falho. Não é natural, digamos assim. Não é natural pra mim falar. E eu sei que eu falho nisso. Não, isso é algo para o homem. Sim. Eu tinha essa dificuldade, né, de externar, dizer para minha esposa o quanto eu amava ela. E isso foi tão interessante, porque eu disse: rapaz, eu criei isso, né? Eu criei essa fala justamente com as pessoas, né? Você vê que eu sempre, quando rapaz, amo você. Mas faltava aquilo dentro do relacionamento. Então é muito importante você, homem, né, que está assistindo esse podcast, você também trazer essas palavras que constrói, né, um relacionamento saudável. Você dizer para sua esposa que ela é a sua princesa, porque a mulher, ela precisa ouvir isso, né? O homem, ele é muito atraído pelo que vê, mas a mulher é atraída pelo aquilo que ouve. Então, Hugo, como é importante isso dentro de um relacionamento, a mulher, ela ouvir isso do seu marido, né? Amor, eu te amo, né? Muitas vezes você ligar para a esposa: oi, não, passei aqui só para dizer que amo você. Isso é muito importante e traz uma saúde para o relacionamento, né? E isso precisa ser construído, pastor, porque como não é natural para o homem fazer isso, ele precisa se forçar a fazer. Inclusive, eu tô falando para mim mesmo, porque muitas vezes eu falho nisso. Por exemplo, algo que eu também falho, que eu preciso fazer mais, é de vez em quando, do nada, deixar um bilhetinho: amo você, no canto. Uau! Isso assim, é regra. E isso é um dos pilares do proteger emocionalmente a sua esposa. Mais uma coisa que proteger emocionalmente a sua esposa. Muitas vezes a sua esposa quer conversar e você não escuta. Isso é algo assim importantíssimo. A sua esposa vem com a demanda para você de algo que interessa a ela, importa para ela. Então você tem que parar o que você está fazendo e ouvir ela de verdade. É algo muito importante. O que eu ouço, né? O que a minha esposa já me relatou, que ela ouve muito das mulheres, que mulheres que dizem: ele não me ouve. Simplesmente não me ouve. É algo muito importante para a mulher, o marido parar, mesmo que seja algo que não lhe interesse. Esse é o sacrifício. O sacrifício está aí. Maravilhoso. O sacrifício está aí. É parar e ouvir algo, mesmo que aquilo não lhe interesse. É sacrifício você ficar ouvindo algo, né, que não lhe interessa. Tem algo que não lhe interessa, você simplesmente deixa e vai embora. Mas na sua mulher não pode ser assim. Com a sua mulher não pode ser assim. Mesmo que o assunto que ela esteja trazendo para você não lhe interesse, você tem que parar e ouvir. Você tem que parar e ouvir. Porque aquilo interessa para ela. E o seu casamento é importante ou não é? O que essa mulher fala é importante ou não é? Mesmo que não lhe interesse, você tem que fazer esse, entre aspas, sacrifício de ouvir sua mulher. Ouvir sua mulher. Então, resumindo assim um pouco, de maneira prática, o que você pode fazer para proteger emocionalmente a sua mulher? Primeiro de tudo, ouça ela. Ouça de verdade, né? Fazendo outra coisa e ouvindo não. Ouça de verdade, pare e dê importância para o que ela está trazendo. Ouça ela e entenda que o funcionamento e o sentimento da mulher é diferente do seu. Então, muitas vezes, para você, ou estar ouvindo determinadas coisas, pode ser uma, entre aspas, besteira, mas para ela é importante. Se é importante para sua mulher, deve ser importante para você. Grave isso. Se é importante para sua mulher, deve ser importante para você. Um outro ponto é esse regar, é o falar. É o constantemente estar lembrando sua mulher que você ama ela, que ela é linda. Escreve um bilhetinho, manda uma mensagem no meio do dia. E eu quero deixar claro aqui que eu falho muitas vezes nesse aspecto. Porque não tem ninguém perfeito. Às vezes no dia a dia, naquela coisa, você está meio atarefado, você não esquece. Mas é rápido, manda uma mensagem a você, manda um meme. Amor, lembrei de você. Esse o regar, esse é o pilar da proteção
emocional da sua esposa? A gente faz muito investimentos em muitas áreas, né? Principalmente a gente como homem, e muitas vezes, Hugo, deixamos a desejar, porque muitas vezes achamos que algo tão pequeno não tem valor. Eu me lembro como hoje eu estava em um momento no trabalho e eu pensei, quando é que eu vou mandar um buquê de flor para minha esposa? E aí eu passei o contato, né? Eu liguei, peguei o telefone, liguei para uma floricultura, solicitei um buquê, na realidade 2 buquês de flores, né? Um para Jordana, minha filha, que está nos assistindo, e mandei para a Janaíma na época. Então, assim, isso é importante, né? A gente fazer esses investimentos, que não é investimento alto, é investimento pouco, né? Barato. E aí mas assim, de grande importância, né? A mulher receber um buquê de flor ali no seu trabalho, na sua casa, uma cesta de café da manhã. Mas, Hugo, ó, eu queria trazer algo muito, uma ferramenta, pastor, algo muito poderoso para ajudar nos conflitos de um relacionamento. A gente já, eu e minha esposa, a gente já ministrou, né, um encontro de casais que foi uma bênção, e nesse encontro a gente trazia essa ferramenta, que é uma ferramenta prática e extremamente importante e poderosa, né, para conciliar na hora dos conflitos. Que a gente chama de técnica do sanduíche, né? E o que, quando, onde e como. Então, assim, quando você vai ter uma conversa com o seu cônjuge, que essa é uma conversa difícil, tem conversa que você sabe que é difícil, que você sabe que vai ser difícil. Alguns assuntos você sabe que vai ser difícil. Antes de começar a conversa, você sabe que vai ser difícil. Então, antes de iniciar essa conversa, você precisa pensar um pouco no que, como, quando e onde. Primeiro é o quê? O que você já sabe, ó, a conversa é difícil. Então eu já sei que é uma conversa difícil. É o quê? Ali é o que você vai falar, né? O que você vai saber? O que é a conversa? Beleza, já pensei que a conversa é difícil, então eu já vou já não vou chegar de qualquer jeito e falar de qualquer jeito. Aí a gente vai para o quando. Existem momentos que uma conversa difícil não entra. Não dá para conversar em qualquer tempo. Por exemplo, chega a sua mulher, ela tá num tempo, por exemplo, de alteração hormonal, que todo mundo conhece como TPM. Tem alguns assuntos que você não vai falar naquele momento. Ou a sua mulher chegou do trabalho cansada. Você não vai falar naquele quando. Onde? Tem alguns momentos alguns lugares que não é para falar determinados assuntos. Por exemplo, né, você tá num ambiente público, ou num restaurante, algo assim. Você não vai puxar um assunto polêmico num restaurante, sim, né? Então onde? É um momento ali de casal. Então algumas coisas você não fala. Então, assim, é importante o homem saber que alguns assuntos, principalmente os polêmicos difíceis, não vão em alguns tempos, nem em algum lugar. Agora, o mais importante de todos, é o que você já puxou, é o como. Existem muitas formas de falar a mesma coisa. Eu, inclusive, peco muitas vezes. Minha mulher muitas vezes fala pra mim, amor, você podia ter falado isso de outra forma. Aí eu penso assim, tá bom, me perdoe. O como é uma das coisas mais importantes numa conversa. E a técnica do sanduíche, finalizando isso, a técnica do sanduíche é o como, trazendo o como para a prática, né? A técnica do sanduíche a gente chama porque é pão, carne e pão. O que é o pão? O pão seria fala primeiro coisas boas, elogia. Depois a carne é o assunto polêmico, né? A carne é o assunto polêmico e o outro pão é terminar a conversa com outra elogio. Então, assim, é a construção do como você vai falar, por exemplo. A sua mulher, deixa eu trazer para um contexto de homem. A sua mulher, por exemplo, ela tem sido muito mandona. É um assunto polêmico. Você falar pra mulher, você é muito mandona, aquela coisa toda, a mulher não vai gostar, né? Desafiador, a maioria não gosta. Aí como que você chegaria pra falar, né? Primeiro, antes de tudo, você já vai saber o quando e o como, ou o quando e o onde, ou seja, o lugar precisa estar propício, o tempo precisa estar propício, porque a conversa você já sabe que é verdade, que é tensa, desafiador. Né? Aí você vai aplicar o como, que é a técnica do sanduíche. Então você já chega e diz, amor, eu admiro muito essa sua forma proativa de resolver as coisas. Isso ajuda muito aqui na casa. A casa está sempre limpa porque você está sempre fazendo, porque você agiliza muita coisa, você deixa tudo muito organizado. Eu admiro muito esse seu jeito.
Mas aí você bota o... Verdade. Mas, amor, você tá sendo autoritária demais, tá me incomodando nisso. Eu acho que a gente tem que conversar antes de tomar algumas atitudes e decisões, você tem que conversar comigo. Você tem que tomar decisões de forma autoritária e tal, não sei o que, viu a carne, é assunto polêmico, tá? Isso. Aí depois finaliza com outra elogio, outra... Mas, amor, assim, eu admiro porque tá sempre tudo muito organizado, você é muito proativo, enfim, você entendeu qual que é o... Isso ajuda muito, demais. Pastor, ajuda muito, porque o como é importantíssimo, né? Hugo, a gente vai ter mais tempo com esse homem aqui, vai ser muito bom, a gente vai estar trazendo o Hugo em outras entrevistas, nós vamos estar entrevistando o Hugo, mas Hugo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o homem, né, que tem sentido que a estrutura do seu relacionamento, ela não está boa, a fundação, né, ela tem passado momentos difíceis, e eu queria que você deixasse um conselho, né, para esse homem que está nos ouvindo, o que é interessante, o que ele precisa fazer, né, para que ele possa tomar de novo, né, o controle do seu casamento, mas um controle não para machucar, mas um controle para tomar rédea ali e salvar seu casamento, né? Eu queria que você deixasse essa palavra final aí para ele. A minha esposa, ela me ensinou muito, né? Me ensinou muito mesmo. E principalmente ela me ensinou no quesito de algo que ela coloca como fundamental. O fundamental de tudo é a consciência. Você precisa ter consciência de algo para que você possa trabalhar naquele algo. Quando você me traz o problema do casamento, o casamento ruim, um casamento disfuncional, um casamento com problemas é fruto, mas não é a raiz. O que é que está fazendo com que aquele casamento seja ruim? Isso eu aprendi muito com ela. Você tem que ir na causa, não na consequência. A consequência é o casamento tá ruim, muita discussão, muito problema, disfunção. Isso é a consequência, isso é a fruto. Isso. Tem que ir para a raiz. Você tem que saber o porquê daquele casamento tá ruim. E um outro aspecto que a minha esposa me ensinou muito é: você não muda ninguém. Eu mudar um outro, mas você muda você mesmo. Então, o recado que eu quero dar para esse homem que tá com um casamento ruim e que ele precisa tomar mudança, ele precisa tomar mudança nele. Tem algo que ele precisa mudar nele. Tem coisas que ele precisa mudar nele. Tem atitudes que ele precisa mudar nele. Tem coisas que ele precisa aprender, mudar e aplicar. Então, assim, para mudar o casamento, ele precisa mudar ele. Porque ele pode falar a vida toda: a minha mulher precisa mudar nisso, ela precisa mudar disso, ela é chata nisso, ela é ruim naquilo, a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, a minha mulher é aquilo. Ele pode falar a vida inteira isso, a mulher dele não vai mudar. Agora, quando ele mudar os comportamentos dele, quando ele mudar a vida dele, quando ele mudar as ações dele, as atitudes, quando ele mudar, tudo vai mudar ao redor. Verdade. E ele, como cabeça da casa, como o chefe da família, como diz a palavra de Deus, se ele mudar, a casa dele toda muda. Um pastor que a gente acompanha muito, chamado Juscelio de Souza, ele fala o seguinte: uma esposa é tirada de dentro do homem. Uma mulher casa com esse homem, mas uma esposa é tirada de dentro dele. O que ele quer dizer com isso? A depender de como eu, como marido, me comporto e ajo e cuido da minha casa, a minha esposa é assim. Se eu sou autoritário, mandão, orgulhoso, só faço o que eu quero, eu vou ter uma esposa... Agora, se eu sou o líder que ama, como a palavra diz, que cuida, que protege, que é protetor, provedor, que é sacerdote, que protege materialmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que se sacrifica, que a mulher vê que aquele homem está sacrificando, que aquele homem vê, que aquela mulher vê o amor que ele tem por aquela família. Se eu sou esse homem, naturalmente eu vou ter uma outra esposa. Como é que é a lógica, pastor? Deixa eu resumir assim. Como é que funciona a lógica? A Bíblia fala de maneira muito clara que o homem, a mulher é a cabeça do homem, assim como a igreja é a cabeça de Cristo. Ou Cristo é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Isso. Que por ela se entregou. Qual que é a lógica disso tudo? Como é a submissão da igreja em relação a Jesus? Ela é voluntária. É uma submissão voluntária.
Por que que a igreja se submete voluntariamente a esse Jesus? Porque o Jesus é o sacerdote. Porque o Jesus ama a igreja de maneira profunda. Porque Jesus se sacrificou e morreu por essa igreja. Por isso, essa igreja é submissa voluntariamente a Cristo. Verdade. Do mesmo jeito é no casamento, deve ser no casamento. Verdade. Porque essa mulher vê esse homem se sacrificando por ela, capaz de dar literalmente a vida por ela. Pagando um preço alto. Pagando um preço alto. Se ela vê esse homem orando pela família, um sacerdote, se ela vê esse homem um provedor, se ela vê esse homem um protetor, se ela vê esse homem amando, essa mulher voluntariamente vai dizer bem assim, opa, Se doar por eu completo. me submeto a esse homem aqui com o maior prazer. Verdade. Então, assim, a lógica é essa. Então, para esse homem que tá com um casamento, né, ruim, disfuncional, cheio de problemas, ele precisa mudar ele. Ele precisa assumir esse papel de Cristo dentro da casa dele. Aquela mulher precisa olhar para ele e ver, eita, esse homem aqui, ele se sacrifica, esse homem aqui faz, esse homem aqui é o meu Cristo. Esse homem aqui é o meu Cristo. Ela precisa olhar e dizer assim, esse homem é o meu Cristo. A partir do momento que ela vê que esse homem aqui é o meu Cristo, ela vai se submeter e ele vai ter um outro casamento, porque quando ele muda, tudo muda ao seu redor. E é isso, pastor, a lógica é essa. Agora, como ele vai fazer isso na prática, aí é um passo de cada vez. Amém. Hugo, foi maravilhoso ter você aqui, né, nesse podcast, a bem esse primeiro podcast nosso, né? Foi muito bom. A palavra que você trouxe pra gente, né? A experiência que você trouxe, a bagagem que você tem, né? Para falar para homens sobre casamento, isso é muito importante, porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você viver aquilo, né? Então você vive isso, né? Como eu sempre tenho orado ao Senhor, Pai, eu não quero pregar uma palavra por pregar. Eu quero viver o que prego e pregar o que vivo, porque isso vai trazer uma construção, né, mais firme na vida de pessoas, né? Então eu quero convidar você, que é homem, para estar conosco num café, né, com homens, todas as terças-feiras, 19h30, lá no Bistrô no Ar, né? Mais informação, segue lá a gente lá no Instagram. Vai ser uma bênção de Deus ter você lá. Graças a Deus temos recebido diversas mensagens e eu não quero que você fique de fora. Vai lá, você vai conhecer Hugo, vai conhecer outros homens de Deus que vão estar lá e você vai poder ouvir as experiências desses homens de Deus que têm passado por desafio no seu casamento, mas que têm vencido. Então você é nosso convidado, esteja conosco no Café com Homens todas as terças-feiras. Um abraço, né, Hugo, e até o próximo podcast. Amém? Fique com Deus.